Oi, Dri. Oi, Ronaldo. Dri, dá para Oi. virar o celular? A Dri já chegou, né? Então, a proposta de hoje é a gente poder discutir a educação de jovens e adultos em tempos de pandemia. Nossa convidada de hoje é a professora doutora Adriana Alves Fernandes Costa. Eu acho tão engraçado ser formal com a Dri, mas enfim, é a nossa convidada de hoje, dessa nossa série aí, né? Pensar a educação em tempos de pandemia. Estou vendo muita gente, Adriana, entrando aqui. Eu dou sempre uns Uhum. 5 minutinhos para o povo entrar, viu? Que tem a ver com a nossa história, gente. Para quem não sabe, eu e a Adri, a gente tem uma trajetória muito singular e, ao mesmo tempo, muito próxima no nosso início da carreira na docência, né? Eu e a Adri, a gente começou junto, a gente planejava a aula junto, a gente... Ah lá, o Douglas está dizendo, como não amar a Adri? Olha lá, lembra do Douglas, Adri? É, Lembro. então, é um prazer imenso estar aqui, porque a Adri, ela é uma das irmãs que eu não tive, né? Eu falo que a vida me deu algumas irmãs e a Adriana, ela é uma delas. Então, Dri, eu vou deixar para que você se apresente. Você, para mim, é minha amiga, você é uma irmã. E então, se eu ficar falando, eu fico rasgando seda aqui. Então, eu vou deixar para que você se apresente. A palavra está contigo. Na hora que você terminar, a gente volta e bate bola. Beleza? E, pessoal, quem quiser perguntar, então, fiquem à vontade. Tá bom, Ronaldo. Eu nem sei como começar, porque eu tô vendo tantas pessoas que a gente trabalhou, né, junto, entrando, e tantos alunos, e não vou conseguir lembrar de todo mundo, mas estou muito emocionada de ver as pessoas. E me traz uma felicidade enorme poder reencontrar, né, cada uma dessas pessoas que eu tô vendo, que está entrando na sala e que a gente pode, de alguma forma, se aproximar nesse momento tão delicado que a gente está vivendo. Então, a maioria das pessoas que eu estou vendo que entrou aqui me conhece, meu nome é Adriana, eu tenho trabalhado nos últimos anos no campo da educação de jovens e adultos, tenho me dedicado à EJA de uma maneira importante na minha trajetória, atuei durante algum tempo, pelo menos 10 anos, no chão da sala de aula de educação de jovens e adultos, e atualmente sou professora na Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro, e lá trabalho com educação, uma disciplina que trabalha com educação de jovens e adultos e também com didática. Então, fico nesse campo aí da formação de professores. E quando o Ronaldo me chamou para conversar, porque eu estou entendendo que é uma conversa mesmo que a gente vai ter hoje aqui sobre a EJA no campo, no contexto pandêmico, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz não só por falar do tema, que eu tenho me debruçado há alguns anos, mas por ser um diálogo com você, Ronaldo. Porque a Mas não gente, podia a gente... faltar você. Oi? Não podia faltar você. É, A gente tem não podia história faltar a juntos, né? gente junto, né? Porque eu acho que a gente tem uma aproximação, né, que não é só profissional, mas também é uma aproximação, eu diria assim, afetiva mesmo, de amizade, de compartilhamento de experiências de longa data, né? A nossa amizade não é de hoje, a nossa amizade é longa, então poder conversar com você, eu me sinto muito à vontade, me sinto muito próxima para poder compartilhar o que eu tenho pensado sobre EJA. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e estou muito feliz também de poder ver tantas pessoas queridas que eu sinto muita saudade, né? Parece que vem na minha mente, assim, um filme muito grande, parece que vem toda a prefeitura de Hortolândia, todo o centro de formação, Uniesp, vem muita coisa na minha cabeça, assim, parece que é um retorno, um rememorar. E você quer falar alguma coisa? Eu posso começar? É a primeira live da minha vida. Você me convidou, Sério? Pode é ficar à minha vontade. primeira. Acho que para quem não sabe, eu não tenho, né? Não tinha Instagram. Eu abri esse Instagram aqui para poder fazer a live com o Ronaldo, porque eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com redes sociais, assim, ainda sou um pouco avessa a isso. Mas quando o Ronaldo me chamou, eu falei, não, vamos abrir esse Instagram aí, vamos conversar, Giovana, vamos ver a Giovana. E então, Ronaldo, quando você me chamou para a gente conversar sobre a educação de jovens e adultos no contexto pandêmico,
eu pensei que seria importante, antes de falar sobre a EJA, falar sobre um pouco sobre esse contexto pandêmico, né? Quer dizer, qual que é o significado dessa pandemia que a gente está vivendo no momento atual. Para discutir esse contexto pandêmico, eu entendo que é importante a gente lembrar que nós vivemos num país com uma histórica e profunda desigualdade social. Então, essa pandemia, ela realça, ela evidencia essa história de desigualdade profunda que a gente tem vivido desde que o Brasil se constitui, então, aí um território, um país, né, um lugar de vida, né? Então, essa desigualdade, ela tem nos acompanhado. Então, o que eu penso que é interessante a gente entender é que essa desigualdade, ela tem se estruturado de uma maneira muito semelhante ao longo do tempo, né? Existe um pequeno grupo, um determinado grupo que detém, vamos dizer assim, um capital, o poder, a estrutura de poder, e um grupo maior, que seria o povo, os oprimidos, se a gente quiser chamar uma perspectiva freiriana, uma perspectiva benjaminiana, os vencidos, que é o povo brasileiro, né? Então, que povo é esse? Né? É um povo constituído por pessoas pretas, por pessoas indígenas, por favelados, por mulheres, por homens, mas é essa população, né? É essa, basicamente, a população que constitui a educação de jovens e adultos no Brasil. Então, quando a gente pensa na população que forma a EJA, são os vencidos. É essa população considerada como os vencidos pelo Walter Benjamin, é essa população oprimida considerada pelo Paulo Freire. É importante a gente se ater a isso, porque é importante a gente compreender a quem a EJA se destina, né? A quem a EJA está voltada, a quem a EJA se reporta. Ela se reporta exatamente a essa população brasileira. Ela constitui a escolaridade dessa população brasileira. Então, esse contexto pandêmico, ele não está dissociado de uma crise política. Então, a gente também vive uma crise política, e essa crise, eu diria que é uma crise muito peculiar, né? Porque nós vivemos diante de um governo que pouco promove ou articula políticas de combate a esse surto viral. Então, nós temos uma forma diferente desse surto atingir as diferentes camadas sociais. Então, a forma como esse surto chega para a classe média é diferente da maneira como ele chega para a classe trabalhadora. É diferente da forma como ele chega para os oprimidos. Então, nós aqui no Brasil, a gente vive um contexto pandêmico muito singular, porque, de fato, a gente não consegue entender a dimensão desse contexto, dessa crise, porque nós somos, hoje, um país de enlutados. A gente o Brasil é um país enlutado. E a gente não consegue dimensionar o tamanho desse luto, porque ele é diferente no modo como ele se configura para as diferentes classes sociais. Então, é um luto que, para um determinado grupo social, pouco importa se eu me refiro aos idosos de uma determinada classe social, se eu me refiro aos negros, à população indígena, se eu me refiro aos favelados desse país. Então, junto, né, a todo esse contexto, é importante considerar um último agravo que eu destacaria, que é o avanço do neoliberalismo de uma maneira muito importante, dimensionando, vamos dizer assim, os rumos da nossa estrutura social. Né? O neoliberalismo ele tem avançado de uma maneira importante, e com esse governo ele tem se avançado ainda mais, ele tem se agravado, ele tem se colocado como uma perspectiva para a sociedade brasileira, não mais de uma maneira, eu diria,
como uma possibilidade em construção, mas ele está muito real, ele está muito perto, ele vem se desenhando, ele vem se apontando, não só nos discursos, mas também nas políticas que a gente tem vivenciado nos últimos tempos com esse governo. Então, o que a gente tem identificado nesse contexto pandêmico, eu diria, muito próximo, né, em diálogo com o Boaventura de Souza Santos e também com o professor Miguel Arroyo, quando eles dizem que a gente tem vivido uma cruel pedagogia, que esse vírus, ele tem uma cruel pedagogia, e a gente precisa de uma outra pedagogia para combater essa que está sendo colocada para a gente. Então, que pedagogia é essa que a gente precisa, eu diria, não só realçar, não só evidenciar, mas, de fato, constituir como uma plataforma de formação, de constituição das redes de ensino? Que pedagogia é essa? Né? Então, essa é uma dimensão que eu acho que a gente não pode desconsiderar, principalmente, aqui eu vou me reportar ao campo da educação de jovens e adultos, que é o campo que eu tenho me debruçado. Então, quando a gente pensa que a educação de jovens e adultos, ela tem se desenhado nesse contexto pandêmico, ela está presente nesse contexto pandêmico, ela tem suas formas, eu diria assim, suas formas próprias, suas formas singulares. E essas formas singulares, né, esse desenho que a EJA toma forma nesse contexto pandêmico, eu acho que eu destacaria alguns aspectos. O primeiro, a gente entender o que é a EJA, para a gente poder entender esse desenho dela nesse contexto. A gente sabe que a EJA é uma modalidade educativa promulgada lá pela LDB, né, em 1996. A gente sabe que a EJA é, de fato, uma educação de classe, da classe trabalhadora, mas não é uma classe trabalhadora entendida como um bloco único, homogêneo, é uma classe trabalhadora com cor de pele, com culturas, com heterogeneidade, com diversidade, com gêneros. Então, é uma classe trabalhadora que não está apartada dessas outras dimensões e dessas outras camadas interpretativas que constituem a educação a essa população. Então, a educação de jovens e adultos, nessa condição, vamos dizer assim, de entendimento como uma modalidade educativa, como uma educação da classe trabalhadora, ela tem se afirmado, de fato, como uma educação de combate à pobreza e à exclusão social. Se a gente tomar a EJA a partir dessa perspectiva, né, que é uma perspectiva de combate à exclusão social, a gente entende que a EJA é, de fato, um direito humano, e o direito humano, eu diria, do povo brasileiro se escolarizar. Porque a EJA lida com o povo brasileiro, uma parcela importante da educação de jovens e adultos, do povo brasileiro. Então, ela lida exatamente com esse direito humano, não só de ter acesso ao que a sociedade produziu de conhecimento ao longo do tempo, mas também de inserir os seus saberes e os seus conhecimentos nesse caldo de conhecimento que a humanidade produz. Né? Dito isso, entendido né, como a gente pode se aproximar do conceito de EJA, eu diria que ela vem, nos últimos anos, sendo constituída por dois fenômenos em especial. Um fenômeno já é bem tratado pela literatura, para quem está no campo, que é a juvenilização da EJA. Então, o que significa isso? Se antes, lá na década de 80, década de 90, a gente entrava numa sala de EJA, a gente olhava para os rostos, né, para os diferentes rostos daqueles alunos, daqueles estudantes, daquelas pessoas, daqueles seres humanos que estavam ali naquela sala, a gente enxergava uma população idosa, uma parte importante de uma população idosa, uma parte importante de uma população adulta. E hoje, quando a gente olha para as salas de EJA, a gente vê um crescente número de jovens. Então, as salas de EJA hoje
possuem um grande número de jovens. Então, é importante a gente entender que jovens são esses, né? São jovens que têm, de certo modo, permanecido na escola, não aprendem na escola e vão para a sala de educação de jovens e adultos, ou seja, a escola tem produzido EJA também, tem produzido e alimentado EJA, e tem produzido, e também tem os jovens que não tiveram oportunidade de exercer o seu direito de completude dos seus estudos, de acesso ao conhecimento, se afastam e voltam de acordo com as oportunidades que eles têm de sobreviver com o emprego e com as possibilidades de vida que eles possuem. Então, é uma população jovem que está na sala de EJA por diferentes motivos, mas essa população jovem, ela tem uma predominância importante, que eu destacaria. Uma parte significativa, a maior parte significativa são mulheres. Jovens, de 15 a 21 anos, negras, evangélicas. Então, nós falamos de um determinado grupo social que se constitui de uma maneira apartada aos bens culturais e aos bens educacionais no Brasil. Então, é um determinado grupo, sim. Existe, de fato, uma predominância de cor, de gênero, de um determinado grupo social muito presente na educação de jovens e adultos. Então, o que a gente tem percebido é que essa juvenilização está muito presente na sala de EJA. Então, esse é um fenômeno, eu diria. O outro fenômeno é o que a gente tem observado nas pesquisas de EJA, é a retração de matrículas na modalidade, Ronaldo. Essa retração de matrícula tem se apontado, tem se destacado em várias regiões do Brasil. Se a gente toma, por exemplo, Rio e São Paulo, os índices de fechamento de salas de EJA são alarmantes. Por exemplo, o Rio de Janeiro, entre 2010 e 2014, quase metade das turmas de EJA foram fechadas. Quer dizer, quase 50%. Então, nós estamos nos reportando a uma escalada de desmonte da modalidade. Então, se antes dessa crise pandêmica, que nós estamos vivendo, cruelmente vivendo agora, já existia uma escalada de desmonte da EJA nesse país, o que será da EJA quando essa pandemia passar? Eu espero que ela vai passar. Que EJA será essa? O que vai sobrar dessa EJA que, já no bojo da desigualdade social, enfrentada ao longo da história, ainda estava vivendo esse desmonte no seu interior. Né? Que EJA nós teremos? Nós teremos EJA? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer enquanto sociedade. Que EJA nós teremos? Que EJA nós queremos construir? Essa EJA existirá? Essa é uma pergunta que eu acho que a gente precisa se fazer de uma maneira muito relevante. Por que a gente precisa se perguntar por que a EJA, por que a escola é tão importante para a EJA? Né? Que a gente atrela tanto o direito de acesso à escolaridade da EJA, por que a gente atrela tanto a importância da escolarização, da escola, à modalidade? Porque as pesquisas têm demonstrado, e eu verifiquei isso na minha pesquisa de pós-doutorado, um dado muito importante, né? O que a literatura já havia tratado e eu consegui também avançar um pouco nisso. A EJA sempre foi importante para os seus alunos, para os seus estudantes, para o público que ela se reporta. Mesmo a escola carregando todas as suas dificuldades de existir, mesmo a escola carregando todos os seus, as suas mazelas históricas, que a gente sabe muito bem quais são,
Mas ela tem se colocado de uma maneira relevante para a sociedade. Agora, um ponto que eu destacaria, que ficou muito evidente na pesquisa que eu desenvolvi, é que a escola não é só importante porque o sujeito completa a sua escolaridade naquele espaço. A escola é importante porque muitas vezes, e a pesquisa mostrou que de uma maneira muito marcada, muito expressiva, é que é pela escola que esses sujeitos acessam os equipamentos culturais dominados por uma certa burguesia, por uma certa elite. Ou seja, é pela escola que os estudantes da EJA vão pela primeira vez em museus, em teatros, em cinemas, em bibliotecas públicas. Então, a escola é um meio de acesso a esses equipamentos culturais. Então, além de se constituir, vamos dizer assim, como um lugar de desenvolvimento, de aprendizagens, de construção de saberes, é nesse espaço que os sujeitos da EJA, eu diria, acessam esses equipamentos culturais. Nem que seja pela primeira vez, mas é lá que ele acessa. Então, existe uma relevância do papel da escola que não é somente no cumprimento da escolarização desse sujeito. Um outro aspecto que eu diria que seria importante destacar nesses dois fenômenos que eu disse, né, a juvenilização da educação de jovens e adultos nesse país e também da retração de matrículas na modalidade, é que com fechamentos dessas salas de aulas, dessas escolas que ofertavam EJA, e que, portanto, esse sujeito deixa de acessar, deixa de cumprir a sua escolaridade, mas também deixa de ter a possibilidade de acessar esses equipamentos culturais, ao conversar com esses sujeitos, né, que não tiveram acesso mais àquela sala de aula, aquela escola que fechou no bairro dele, próximo da casa dele, ele também não acessa, não procura, não tem possibilidade de procura de acesso desses equipamentos culturais, porque ele mora, ele reside em territórios pobres, empobrecidos. Como é que ele acessa? Que bens culturais esses sujeitos da EJA acessam? Essa foi a pergunta. Essa foi uma das perguntas no meu pós-doutorado. E, curiosamente, né, evidentemente, isso já se colocava de uma maneira evidente, é que esses sujeitos têm acessado experiências culturais pela ação e pela participação em igrejas evangélicas. Então, quem de fato hoje oferece algum tipo de atividade cultural nos territórios pobres desse país é a igreja evangélica. Na ausência do Estado, quem forma culturalmente esse jovem que está na classe trabalhadora, nos territórios periféricos, é a igreja evangélica. E tem formado com atividades de leitura, atividades teatrais, atividades, vamos dizer assim, de toda a ordem, né? De dança. Então, muitas igrejas, assim, foi bem interessante, assim, em territórios pobres, especificamente uma cidade que eu pesquisei, uma cidade extremamente empobrecida, tomada pela milícia no estado do Rio de Janeiro, aquela igreja oferecia aulas de balé, né, para aqueles jovens, para aquelas mulheres jovens que estudavam na educação de jovens e adultos. Então, nós estamos discutindo uma ausência de um Estado que não tem cumprido o seu papel
não somente em relação ao acesso ao direito dessa população de escolarização, mas também ao acesso e à democratização desses equipamentos culturais que deveriam ser espaço de produção das diversas culturas, né? Inclusive e principalmente da cultura popular. Então, um desenho importante que a gente precisa tomar é que essa democratização, né, essa democratização que a gente tanto espera de escolarização na educação de jovens e adultos, ela é também uma luta que eu diria não somente da população a que ele se destina, mas ela é uma luta dos professores, ela é uma luta do povo, ela é uma luta dos movimentos sociais, ela é uma luta da população indígena. A EJA deveria se constituir uma luta de todos nós, porque, de fato, nós estamos nos reportando eu diria a nossa escolarização enquanto sociedade brasileira. A EJA não é uma modalidade marginal, eu diria que contrapondo muitos colegas meus de outras universidades, que se coloca como invisível, porque eu acho que a EJA, quem não quer ver, eu acho assim, a EJA, ela está presente. Ela está presente de diferentes formas, em diferentes lugares, ela não é invisível. Quem não quer olhar, ver a EJA somos nós. Né? Então, assim, contrapondo a muitos colegas aí que eu tenho ouvido, eu não consigo enxergar essa invisibilidade da EJA. O que eu consigo enxergar somos nós, sociedade brasileira, que não as reconhecemos. Que não as reconhecemos. Que não olhamos para a educação de jovens e adultos. Não é que ela não seja visível. Quem não se reporta a ela somos nós. Quando a gente pensa, por exemplo, nas redes de ensino, né, você aí em Hortolândia, eu trabalhei muitos anos em Paulínia, também trabalhei em sala de EJA em Hortolândia, o que a gente observa? Que no momento mesmo da atribuição de aula, né, tem lá, a gente, nas atribuições de aula, tanto que a gente vai tanto, né, Ronaldo, enquanto professor, tem lá salas disponíveis, salas de educação infantil, períodos, tem lá salas de ensino fundamental disponível. E as salas de EJA, às vezes, nem aparecem, está lá embaixo. O professor nem consegue visualizar onde é mesmo que está essas salas de EJA. Que escolas são essas, né? Como funcionam, onde que elas estão, que período é esse, né? Então, eu diria que é também papel das redes de ensino tomar a educação de jovens e adultos de uma maneira muito mais séria. E não de uma maneira marginal, como muitas redes têm se colocado em relação à EJA. Aí eu falo de quase todas as redes que eu conheço, de muitas redes de ensino por esse país que eu conheço. A gente tem ainda olhado para a EJA com pouca relevância. A gente olha para a EJA de uma maneira, eu diria, diminuta. A gente ainda não consegue enxergar as especificidades da EJA quando pensamos em formação de professores para a EJA, enquanto rede de ensino. As redes de ensino têm oferecido formação para os professores da EJA como se as demandas educacionais da EJA fossem semelhantes às demandas educacionais das crianças. Né? Será que são as mesmas demandas? Será que a gente deveria oferecer a mesma formação de professores? Será que a EJA, enquanto uma educação, né, como a gente vem discutindo, da classe trabalhadora, que compõe uma determinadas nuances de cor, de gênero, de cultura, será que esse currículo é o mesmo currículo que a gente trabalha com o ensino fundamental? Será que a formação que a gente
institui uma rede de ensino para professores é a mesma? Será que a estrutura física é a mesma? Será que os horários que nós temos ofertados para a EJA deveria ser de uma maneira, como tem acontecido ainda, de uma maneira muito predominante, né, no período noturno? Será que a educação de jovens e adultos não deveria ser um espaço de acolhimento dessas diferentes culturas, né? Será que a educação de jovens e adultos não deveria ser um espaço de interlocução de qual sociedade estamos construindo, qual sociedade estamos desenhando agora? Porque não estamos falando de uma sociedade do futuro para o futuro, né? Quando a gente se reporta à educação de jovens e adultos, a gente se reporta a uma população que está nesse tempo presente, né? Em um tempo presente. Que tempo presente é esse? A quem nos reportamos? Então, essa dimensão na EJA eu diria que deveria ser mais cuidadosa por professores, por profissionais que se debruçam em relação a esse campo, porque, de fato, estamos falando de nós mesmos, né? Estamos falando de nós, trabalhadores, povo brasileiro, apesar dessas diferenças enormes, né, que nos distanciam, né? Bom, então a EJA, eu tenho defendido, assim como muitos colegas, não é lugar de aligeiramentos e superficialidades, né? A EJA não é esse lugar. A EJA é um lugar sério. A EJA é um lugar que a gente se compromete com essa sociedade de agora, com a sociedade também que se foi, porque a gente se remete a essa historicidade que constitui a EJA, e uma sociedade que queremos construir. Então, a EJA envolve, de fato, não só um projeto social, um projeto de sociedade, mas também que sociedade é essa de agora estamos vivendo. Que sociedade é essa, como a gente lê a sociedade, como a gente se reporta à sociedade, como é que a gente interpreta o que nós estamos vivendo enquanto sociedade. É impossível, Ronaldo, uma sociedade que se pretende democrática, ter uma população de jovens e adultos, eu diria tamanha população de jovens e adultos, que não tem acesso a esse direito de cumprimento de escolaridade e a equipamentos culturais. Como é que a gente pode discutir uma sociedade democrática nesse país se a gente não discute esse processo de democratização da educação de jovens e adultos? Como é que a gente pode discutir democracia? Então, para a gente discutir democracia, a gente precisa olhar, sim, para a educação de jovens e adultos nesse país, de uma maneira importante, de uma maneira singular, né? Considerando todos os esforços que a EJA nos demanda, né? Porque hoje o que a gente vê, né, de uma maneira muito recorrente, é que essa população que constitui as pessoas jovens e adultas, elas têm ali como, eu diria assim, como prioridade de vida sobreviver, né? Então, eles precisam sobreviver. E a escola ainda não entendeu isso, né? A gente ainda não conseguiu entender, e a gente ainda trata as discussões sobre evasão em EJA de uma maneira muito escolarizada. A gente não entende que essa evasão possui um fundo importante de sobrevivência, que deflagra toda uma desigualdade social histórica profunda. E a gente ainda discute evasão numa perspectiva muito escolarizada. Então, a gente precisa olhar para EJA, volto a dizer, né? A gente precisa considerar a educação de jovens e adultos, de fato, para além desse olhar que também tem nos carregado, né, como alguém acabou de dizer aqui comentou, desse olhar supletivo, né, como se a EJA fosse um lugar de suplementação,
né? Quando a gente pensa na história das políticas de EJA, esse olhar de condensamento do currículo, de aligeiramento do currículo, de oferta da EJA dessa maneira tão aligeirada, a gente olha e consegue localizar muito bem como que, onde, em qual momento da história surgiu essa visão, eu diria, e essa política que a gente conhece hoje, e ainda conhece hoje como supletivo. É localizada, né, exatamente na ditadura militar. É lá que esse supletivo ele é gestado. Ele é gestado nesse lugar, nesse tempo histórico. E nós estamos em 2020 e a gente ainda não se libertou totalmente dessa visão de supletivo. Parece que aquele ranço ainda nos persegue, né? Apesar de todo o esforço que a gente tem constituído, parece que esse ranço do supletivo ainda persegue a EJA de uma maneira importante. Dito isso, eu queria falar um pouco do contexto pandêmico, então, né? Retomando o contexto pandêmico, eu estou vendo que as pessoas estão fazendo vários comentários, e eu queria só falar um pouco desse contexto pandêmico para a gente abrir, então, para a conversa. Eu estava checando, Ronaldo, qual que é o dado que a gente tem de desemprego, o último dado de desemprego no Brasil. Um dado que eu encontrei que me chamou muita atenção, muito recente, foi o fechamento de 2 milhões de postos de trabalho. E um agravo importante de diminuição de postos de trabalho informal. O que significa isso? Significa que nós temos a população da EJA afetada por esse dado. Porque nós nos reportamos, como eu disse anteriormente, à educação da classe trabalhadora. A gente ainda não consegue dimensionar o desmonte ou mesmo os ataques que esse contexto pandêmico envolvido de crise política vai dimensionar, como isso vai espelhar na EJA. A gente ainda não consegue, porque a gente está ainda no olho do furacão. Né? Então, a gente ainda não consegue ter muito claro isso. O que é que a gente tem claro? Né? O que a gente tem claro, conversando com os estudantes da EJA, que mesmo em tempos de isolamento social, a gente ainda tem contato com os estudantes da EJA. O que eles têm nos dito professora, não estou desempregada. Professora, perdi meu emprego. Professora, não consegui receber auxílio. Eles têm dito, professora, não sei se eu vou voltar para a escola. Professora, estou passando dificuldade. Então, a gente tem observado uma outra fala, que eu diria muito próxima também desse contexto pandêmico, professora, aqui na Quebrada não tem isolamento social. Professora, aqui na favela não tem espaço para eu estudar, mesmo que eu queira. Professora, aqui não tem acesso. A minha internet é dados móveis. Acabou os créditos, professora. Eu não acesso a internet. Se eu acessar essa internet, será se eu for em algum lugar público que tenha esse acesso, se a minha mãe comprar, ou se eu conseguir um emprego para colocar crédito no meu celular. É essa fala das pessoas, jovens e adultas, que eu tenho tido contato, de uma maneira importante. Então, nós estamos falando que, apesar de todo o esforço que as redes de ensino possam fazer para que materiais, né, diversos materiais, ainda que impressos, cheguem até essa população,
como eu disse, por trás dessa desigualdade educacional, uma desigualdade social. Então, a gente não corrige, a gente não conserta, a gente não arruma, a gente não ajeita essa desigualdade educacional se a gente não ajeitar, consertar essa desigualdade social que nos assola, né, historicamente. E quando eu falo consertar, arrumar, eu falo de uma sociedade outra, né? De uma sociedade que se pretende mais democratizada, uma sociedade que se pretende mais humana, de uma sociedade que se pretende mais escolarizada, de uma sociedade que se pretende mais emancipada. É dessa outra sociedade que a gente se reporta. O que eu diria, Ronaldo, em relação à EJA nesse contexto pandêmico? Eu diria que a gente precisa cuidar muito bem dessas estruturas desiguais que que têm nos acompanhado. E eu diria que, ao passar esse contexto pandêmico, a gente precisa cuidar muito para que a EJA não deixe de existir. Eu sou muito otimista, eu estou dentro do campo, sei que existem diferentes movimentos de luta e de resistência para que a EJA não acabe, para que ela, de fato, continue resistindo como ela sempre resistiu, para continuar existindo de uma maneira ainda que muito tímida, ali brigando por espaços, mas a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, né? Com muito cuidado, com muita atenção, porque nós, como eu disse, estamos nos reportando ao direito do povo brasileiro se escolarizar, de ter acesso e produzir conhecimento. Então, eu penso que, para finalizar, eu diria que cabe a todos nós convocar redes de ensino, associações, sindicatos, colegas, as igrejas, né? Os movimentos sociais, todos nós, enquanto sociedade civil, construir uma grande convocação do retorno da educação de jovens e adultos para as escolas públicas desse país. Porque eu penso que a gente... eu temo por tantas perdas, sabe? E aí eu estou falando muito de um lugar sensível e com poucos dados, né, apenas partindo de narrativas e de contatos que eu tenho tido com os alunos da EJA. Mas é isso que a gente tem observado de uma maneira mais geral. É claro que cada estado, cada município vai tomar aí eu diria, essa política, essa afetação desse contexto pandêmico de uma maneira distinta. Porque, afinal de contas, nós não temos uma política, eu diria assim, que direciona, que conduz o país, né? Cada estado e cada município tem tomado suas decisões de uma maneira muito à revelia da pouco ou nenhuma orientação do governo desse país, né? Então, de fato, como eu disse, assim, os impactos desse contexto pandêmico da EJA, a gente só vai conseguir entender e processar melhor daqui a algum tempo. Da mesma maneira que a gente ainda vai, daqui a algum tempo, vai entender o tamanho do luto que a gente está vivendo enquanto país. Não sei se eu tentei, assim, construir uma síntese, né, bem rápida, porque eu fui observando de uma maneira muito interessante aí os comentários, e eu entendo que a conversa seria bem legal de ouvir, de poder compartilhar as experiências com os colegas. Queria te ouvir
e também abro o diálogo para a gente continuar a conversa. Bom, obrigado primeiro. Eu estou percebendo, Dri, que foram muitos os comentários durante a sua fala. Tem alguns questionamentos, eu estou com eles anotados aqui. Eu também tenho duas questões para te fazer. Que bom te ouvir, viu? Que bom te ouvir. Foi ótimo, foi ótimo. Você falou que você fez uma síntese. Que síntese? Rodrigo, eu tenho uma proposta para te fazer, se você não achar ruim. Porque a gente tem mais 5 minutos só. Ah, eu falei Então, demais, desculpa. não tem que pedir desculpas. A minha proposta é, podemos encerrar e abrir outra, porque o Instagram vai cortar, gente. Então, a gente encerra, me dá 2 minutos, porque eu tenho que salvar esse vídeo, e aí eu abro de novo a live, e aí a gente faz os comentários. Pode ser? Pode. E aí depois, bom, se a gente vai ter mais um tempo, aí eu vou falar rapidamente de um aspecto que me faltou, que seria importante falar, sobre o capital improdutivo, mas esse é rapidinho. Tá bom, por mim tranquilo. Pessoal, vocês voltam com a gente? Essa que é a grande pergunta, né? Vocês voltam? Por favor, volta, porque foi tão bom ver todo mundo, eu queria pelo menos saudar todo mundo. Ah lá, a Cláudia Cássia tá falando, voltem por favor. Tá bom, turma? Então, porque para assim a gente tem tempo, discute com calma. Eu vi que o tempo estava avançando, mas a discussão estava perfeita. Eu falei, eu não vou cortar, eu não vou apressar, deixa. Se não der tempo, a gente continua daqui a pouquinho. O que eu ia dizer, Ronaldo, em relação, quando eu fechei a discussão sobre EJA, mas eu acho que é importante destacar isso, é que nesse processo de retração de matrículas e de juvenização da EJA, com o avanço, como eu tinha destacado, da perspectiva neoliberal de organização da sociedade em todos os segmentos, um aspecto importante é como que a população da educação de jovens e adultos tem sido cada vez mais, eu diria, tocada, atravessada por esse neoliberalismo que avança a grandes passos. Né? Porque esse neoliberalismo que avança, ele tem se colocado de uma maneira até então diferente na configuração do modo como o capital tem se organizado. Né? Então, os estudos do professor Ladislau Dauber têm mostrado que o capital, o Brasil é um país em que, não só o Brasil, mas o mundo todo, né? O capital tem se financiarizado, o país tem se desindustrializado, o que significa que a população, né, que da educação de jovens e adultos não consegue aqueles antigos empregos, aquelas vagas de trabalho que ora as indústrias ofereciam, porque o país hoje o capital se comporta de outra maneira e aquele trabalho, por exemplo, se for um exemplo que o professor Dalbert dá, que eu acho fundamental e importante discutir aqui com vocês. Então, ele disse, antes, a gente era um país, por exemplo, que fabricava sapatos e havia emprego para esse trabalhador que procurava a produção, o trabalho na produção. Hoje, nós não fabricamos mais sapatos, nós compramos sapatos da China. Por onde que circula? Que configurações toma o capital? Ele está cada vez mais financiarizado. Então, a gente não consegue enxergar como que esse capital, onde está o capital? Ele é cada vez mais abstrato para essa população da EJA. Então, cada vez mais a população da EJA é empurrada para o trabalho informal, para outras formas de trabalho que não mais aquelas formas de trabalho até então existentes nas últimas décadas que a gente bem conhecia, né, da maneira tradicional. É isso que eu queria dizer. Quer dizer, o capital também tem que se organizar de uma maneira importante, isso tem influenciado o jeito como que a educação de jovens e adultos também tem encontrado para sobreviver. É só isso que eu queria destacar. Tá, joia. Dri, eu tenho
uma pergunta, duas perguntinhas para você, e aí depois eu vou jogar de algumas pessoas para a gente poder bater papo. Quem tiver mais questões, por favor, pode ir colocando aí. Você disse lá, no primeiro momento, sobre os bens culturais que a EJA acessa, né? E aí você traz esse recorte das igrejas evangélicas, né, que estão ocupando esse lugar de um polo cultural, uma vez que o Estado se nega. E aí eu fico pensando no seguinte, quando a igreja evangélica ela assume esse papel, a sociedade paga um preço. E esse preço, para mim, ele é ideológico. Ideológico, e aí eu vou começar a elaborar minha pergunta agora. E ele é ideológico por quê? Porque eu percebo que as igrejas evangélicas hoje, elas estão consumidas por uma ideologia que, para mim, não é cristã. Né? Porque se você pega o Cristo como figura cultural mesmo, está dito lá, né? Amai o outro, amai o próximo como a ti mesmo e amai Deus acima de todas as coisas. O que a gente vê hoje dentro do locus evangélico é exatamente a propagação de um discurso de ódio e de dominação justamente dos menos favorecidos, ou como você disse, dos oprimidos ou vencidos. Isso, ou dos vencidos. Daí a minha pergunta é, como a gente vem vivendo um momento que as bancadas evangélicas elas vêm aumentando, tanto no Senado quanto oh meu Deus, sumiu, na Câmara. Na Câmara dos Deputados, a minha pergunta é, o quanto direcionar as pessoas faz parte de um projeto intencional do Estado, né, para justamente negar o acesso às pessoas à cultura e, por sua vez, à educação. Ronaldo, assim, do ponto de vista de pesquisa mesmo, né, do impacto da EJA, a gente não tem, vou dizer assim, a pesquisa que eu desenvolvi, ela parou aí, né, foi até onde ela chegou, né. Que a pesquisa chegou aí. Então, a população da EJA tem acessado formas de produzir cultura nesses espaços. Agora, como essa cultura se produz naquele espaço, é a continuidade dos estudos, né? A gente não tem ainda essa dimensão, essa clareza. O que a gente percebe é que existe uma ausência do Estado, né? Porque, de fato, o movimento que eu faço enquanto pesquisadora de EJA não é tanto, eu diria assim, me debruçar somente para essas culturas que se configuram no interior da igreja evangélica, mas também olhar o que nos falta, né? O que nos falta é um Estado que, de fato, exerça o seu dever, né? E que as pessoas possam ter acesso a esses equipamentos, esses bens culturais e lá produzir esses conhecimentos também. Porque é essa diversidade de ocupação dos espaços que eu entendo que nos ajuda a olhar o mundo, a produzir cultura de uma maneira democrática, de uma maneira mais tolerante, de uma maneira mais diversa. É isso que nós desejamos enquanto sociedade, né? Então, assim, eu perguntei isso... pode ir. Não, pode falar. Assim, eu perguntei isso porque, como você sabe, eu discuto as questões de gênero como pesquisador. E a gente, até 2011, mais ou menos, a gente estava acreditando que as discussões estavam avançando. Né? Porém, todo um jogo foi armado num subterrâneo que a gente ainda não conseguiu localizar. Que subterrâneo é esse? E aí você estava falando e eu estava pensando justamente nisso. Que espaços são esses que conseguiram articular discursos que culmina numa eleição em 2016, a gente sou péssimo para a data, 17? 16? 18? Que culmina numa eleição em 2018 com
uma grande parte, eu não vou dizer a maioria, porque teve muita gente que anulou, mas assim, com uma grande parte da população sendo favorável a um discurso que a gente abomina. Então, onde é que esse discurso se propagou? São questionamentos que eu tenho hoje. Que lugares são esses? E aí você me levanta uma bandeira hoje que para mim é muito importante. Né? As igrejas evangélicas estavam aí, as bancadas de pastores, né, dentro dos órgãos competentes aí, elas foram aumentando. Então, assim, eu não sei, eu fico pensando justamente nisso. O quanto a gente já sabe que isso tudo foi arquitetado. Eu não acredito nesse discurso que a gente ouve assim, o inenarrável lá, o indizível é burro. Gente, tem gente por trás, Paulo Guedes está lá, entendeu? Então, assim, tem muita coisa arquitetada e que, de certa maneira, conseguiu controlar a população de tal forma que a gente elege o homem. Né? E eu fico pensando nisso, em que espaços esses discursos se organizaram. Talvez você está dando uma pista boa. Eu acho muito difícil, Ronaldo. Eu acho que o fenômeno, né, do bolsonarismo é um fenômeno que a gente ainda está estudando, né, de fato. Né? Os cientistas políticos ainda estão se debruçando em relação a ele, porque, de fato, é um conjunto, né, de elementos aí que, vamos dizer assim, que desenvolve com o bolsonarismo e que culmina no bolsonarismo, né? Então, Mas, enfim, o que a gente consegue, talvez, a partir do que você me falou agora, é tentar entender esses discursos, né? Por onde eles circulam, talvez, né? Por exemplo, talvez, que espaços são esses em que esses discursos circulam? Como é que as pessoas têm acesso a esses discursos? Como que elas se apropriam? A gente sabe que as plataformas digitais são lugares de propagação desse tipo de discurso. Né? Então, existem vários, eu acho que há uma diversidade de espaços. Né? Para quem, no seu caso, que estudou esse tema, acho que é importante tentar mapear um pouco. Então, o que porque tem um espaço virtual, né? Oi? Existe um espaço virtual por conta das fake news e tudo aquilo que a gente já conhece, né? Mas eu acho que também tem outros espaços que a gente não conseguia olhar e que é legal a gente começar a se atentar para eles, né? E talvez a igreja evangélica seja um deles. Eu acho que a gente precisa, de fato, se aproximar dos sujeitos mais, né? Então, a gente fala tanto disso da escola, precisa se aproximar da escola, né? Então, a gente fala tanto em estudar os sujeitos daí, a gente precisa estar perto deles para saber o que eles vivem, como que eles constituem cultura, porque tem um aspecto muito também importante, Ronaldo, que eu observei nas narrativas dos estudantes, que eu acho que vale a pena destacar, é que as igrejas evangélicas, ao passo que ela se coloca nesse lugar de ausência do Estado, mas ela também tem se constituído como um lugar também de apoio, de acolhimento, também de formação, porque os territórios mais pobres, né, os territórios mais empobrecidos, é um lugar que só há espaço para que as pessoas produzam a cultura popular, quer dizer, as culturas que elas conseguem ali elaborar, mas essa democratização dessa cultura, né, desse bem cultural acumulado ao longo da humanidade, que para o Walter Benjamin é uma barbárie, né, mas que de fato existe um domínio sobre esse equipamento cultural, não chega ali, né? Então há um aspecto importante de acolhimento desses espaços. Eu acho que isso também é uma coisa, é uma dimensão importante para a gente ponderar, né? Sim, sim. Dri, minha outra pergunta para ti você trouxe em algum momento, acho que foi mais para o final, né, essa questão do ranço do supletivo, né, e aí você traz a questão da ditadura militar, né, que o supletivo foi gestado lá na época da ditadura. E aí, assim, quando a gente fala de um supletivo que surge na ditadura, eu não consigo não pensar num projeto de educação de jovens e adultos que antecedeu o supletivo que foi pensado por Paulo Freire, né? E
eu fico pensando o quanto tem ainda, porque aí Paulo Freire é exilado, enfim, a gente conhece um pouco dessa história, mas assim, hoje a gente também revive a negação do Paulo Freire. Né? Quando a gente olha para as redes sociais, quando a gente vê o discurso da rua, né? As pessoas hoje, não vou generalizando, mas o que eu estou dizendo a gente hoje convive com um discurso que nega, né, o Paulo Freire, muitas vezes sem até conhecer. Né? Eu lembro que eu atendi uma vez uma família na escola e a família entrou na minha sala e antes de falar qualquer coisa, o pai da família me disse assim, não me venha com essa conversa de Paulo Freire. Né? Então, assim, que legal. Então, o que eu queria dizer para você, eu queria, na verdade, perguntar, assim, qual é a leitura que você faz desse movimento que nega Paulo Freire no contexto de hoje? Eu entendo, Ronaldo, de uma maneira muito importante que a população, eu acho que a gente precisa se aproximar mais desse discurso, né, de uma suposta negação da figura do Paulo Freire no Brasil. Porque é uma parte, é uma parcela da sociedade que propaga esse discurso de ódio em relação ao Paulo Freire. Né? Uhum, Então, não é a sociedade brasileira, é uma parcela da sociedade brasileira. Que uhum, parcela é essa? Né? Que parcela é essa? Então, existe, dentro dessa parcela que nega a, a figura do Paulo Freire, existe sim uma, uma camada, eu diria, uma parte dessa população que está no interior, que está num bojo de um conjunto ideológico e partidário de disputa de poder, mas também há um grupo que absorve essa informação do Paulo Freire com um certo desconhecimento da figura, né, da importância, da relevância do Paulo Freire. Então, toda vez que eu vejo as informações de recusa do Paulo Freire, eu tendo a entender que se trata de uma parcela e não se trata da população brasileira. Né? É só isso. Se trata de uma parcela, a gente está entendendo que essa parcela está, vamos dizer, se colocando como uma parte mesmo, como um segmento, como um fragmento, mas não nos representa, não representa a totalidade, não representa a maior uhum. parte, a totalidade não, mas não representa a maior parte da população brasileira. Dri, eu tenho algumas perguntas agora aqui, ó, que eu fui anotando. Cadê, gente? Ó, a Kleine Cristina, que eu acho que é a professora de Brasília, ela perguntou assim, onde achar os dados da juvenilização com mulheres negras e evangélicas? Na minha pesquisa de pós-doutorado. E Como ela é acho chique, gente. Eu tô tentando uma que pesquisa vai de ser a pós-doutorado. propaganda, porque aí que parei. Não, é verdade, Ronaldo. É verdade. Não, tô Esse é o tentando. achado da pesquisa. Esse é o achado Aham, da pesquisa, tá a gente está disponível? esperando a publicação dos artigos, Hum, e aí eu posso, que não foi publicado ainda, mas quando publicar, acho que daqui um mês, 2 meses, tem um e-book que a gente produziu lá na universidade de Coimbra, e também o artigo, quando sai na revista, eu posso enviar para você, mas, de fato, é o achado da pesquisa, assim, é o que tem de mais, diria assim, de mais atual, assim, não de atual, mas de que tem se produzido mais, de modo mais recente, né? Eu uhum. cheguei do Bacana, pós-doc agora em fevereiro. bacana. Então, Dri, assim que tiver publicado, encaminha pra gente, eu divulgo também nas minhas redes sociais, enfim. E aí, Kleine, segue a gente. Agora, a Dri, qualquer coisa Isso. também envia para você, tá bom? Sim, o que você pode fazer talvez, Ronaldo, não sei como faz para disponibilizar o e-mail, que aí eu posso enviar o texto no Prelo, porque a revista já aceitou, mas não publicou. Então, eu creio que no Prelo eu posso enviar para a pessoa. Dá seu e-mail para ela, pode falar. Eu escrevo? Como é que eu faço? Me ajuda. Pode Eu falar, escrevo ou sim. falo? Ah, tá. Pode falar. A pessoa nunca mexeu no Instagram, é difícil. O meu e-mail é profa,
profa, ponto, adriana@hotmail.com. Então, profa, profa, como se fosse professor, né? Mas profa, ponto, adriana@hotmail.com. E aí eu envio os textos do e-book e a pesquisa apontou, envio tudo. Beleza, Clene? Manda um e-mail para a Adri, então, tá bom? Jaqueline Longini perguntou: quais são para você os fatores desse desmonte da EJA? Você conseguiria dar uma condensada, uma sintetizada rápida? Eu sei que você trouxe várias possibilidades de articulação explicitando para a gente os motivos do desmonte, mas talvez como síntese, só para a gente sistematizar um pouquinho o que você já disse. Pode ser? Sim. O desmonte da educação de jovens e adultos tem sido colocado de uma maneira mais forte, vamos dizer assim, nos últimos, eu diria, desde 2014, 2015, mas tem se agravado, em especial nos últimos, a partir do governo Temer. Né? A partir do governo Temer, a gente tem aí o fechamento da secretaria, que era a SECADI, que cuidava desse campo, né, da EJA. Então, há um fechamento de uma secretaria que se debruça, que cuida desse campo, então isso já é muito emblemático, esse elemento já é bem emblemático. Um outro elemento muito emblemático, do meu ponto de vista, que constitui fechamento, que é o processo de retração das matrículas de EJA, que instituído pelo fechamento de escolas, de salas de aula, educação de jovens e adultos. Eu diria que aí também tem um outro elemento que eu diria que é histórico, que é o quanto os poucos cursos de formação inicial de professores, de licenciatura, têm colocado a disciplina de EJA como uma disciplina obrigatória no currículo de formação desses professores. Um bom exemplo é o meu caso. Então, por exemplo, eu sou uma professora que prestou um concurso numa universidade pública cuja vaga era Educação de Jovens e Adultos, Trabalho e Educação. Eu fui aprovada nesse concurso, eu entrei na universidade pública e quando eu cheguei para trabalhar com essa disciplina, ela não era uma disciplina obrigatória, era uma disciplina optativa. Então, os alunos cursavam essa disciplina se eles desejassem, e é assim até hoje. A gente ainda não conseguiu alterar e reformar esse currículo. Então, mas a UFRJ é só uma das universidades. Em contato com outros colegas de outras universidades, isso também é muito recorrente. Então, a gente, do meu ponto de vista, esse também é um elemento que constitui esse desmonte da EJA, porque a gente também não consegue instituir uma política de formação de professores inicial, e por sua vez também nem continuada nas redes de ensino, que possa, de fato, entender e defender a EJA. Porque a gente só defende, a gente só se coloca numa posição mais combativa, quando a gente compreende melhor aquele fenômeno pelo qual a gente se debruça, a gente se volta. Então, eu diria fechamento da matrícula, a retração de matrícula, fechamento da SECADI. Eu acho que esse contexto que a gente vem vivenciando desde 2017, do final de 2016, no país, desse avanço importante, eu diria, de uma crise política e institucional, em que a gente ainda não conseguiu processar e avançar em relação a isso. Então, eu elencaria esses principais elementos. E aí tem as estruturas sociais desiguais, né, a tentativa da EJA ao longo da história se colocar como, não somente como educação voltada no campo da educação popular, mas também no campo da educação tida como regular, né, na escola, no campo da escola. E a gente também ouve muito essa questão da EJA, nessa relação dela ser uma necessidade, inclusive, para o mercado de trabalho. Né? E aí eu vou fazer o gancho já com a pergunta do Luan, que o Luan ele vai dizer para a gente, está perguntando o seguinte, né, como são tratadas essas questões da felicidade e da oportunidade do aluno voltar a estudar na EJA, contrariando a ideia de mais-valia.
Esse é um aspecto muito importante, né? Porque o que, se tem uma coisa, se tem um aspecto importante que eu aprendi nesse um ano de pós-doutorado, foi entender os contornos que a educação de jovens e adultos tem tomado na Europa, né? Então, assim, é um contorno que, por todo revestido, vamos dizer assim, há um discurso muito presente de universalização da escolarização, de inclusão social, mas quando a gente olha de fato, quando a gente vai para os centros, né, que eles chamam de qualificação de educação de jovens e adultos, e aí eu não falo só de Portugal, eu falo de outros países, por exemplo, na França, na Espanha, quando a gente olha de uma maneira, né, muito próxima, quando a gente vai a campo, o que a gente observa em campo é que há um desenho europeu muito marcado por uma educação de adultos, porque lá eles chamam de educação de adultos, extremamente voltado para a instrumentalização desse trabalhador para atender determinadas demandas desse mercado de trabalho. Eu nem diria mundo de trabalho, que é como se fosse um mercado. Exatamente, há uma relação, um aspecto tão interessante que eu observei, assim, as empresas, elas têm uma aproximação importante com as escolas, assim, elas estão muito próximas da escola e elas, como eu direi isso? Elas colocam suas demandas de formação, e essas demandas são de maneiras muito técnicas, sabe? Então, os estudantes, eu observei isso, assim, os estudantes chegam com uma vontade, uma necessidade de trabalho, de escolarização, de cumprimento de escolaridade, mas eles ali exercitam um processo educativo bem demarcado por essa instrumentalização. E isso é muito, eu diria, isso não é explícito, né, tão explícito. Né, quando a gente conversa com professores, quando a gente conversa com pesquisadores, alguns pesquisadores, né, todos, mas, então isso, como aí a pergunta, esqueci da pessoa, o nome da pessoa, não, Luan. do Luan. Tá, do Luan. Então, existe, eu diria, já em curso, né, um certo modo de fazer educação de jovens e adultos no continente europeu, que, do meu ponto de vista, se esse neoliberalismo, né, que está aqui se colocando, avançar ainda mais, assim como a Europa avançou de uma maneira importante, há uma tendência, sim, de nós nos aproximarmos desse modelo, né, desse modelo mais instrumentalizado, mais voltado para o mercado de trabalho, mais técnico, um pouco reflexivo. Há essa tendência, eu não diria que ela não existe, eu acho que ela existe e existe de uma maneira importante. Rodrigo, só por curiosidade, considerando que a nossa EJA ela é caracterizada pela presença da desigualdade social e principalmente da população negra, você tem leituras de textos produzidos por outros países da América Latina que compartilham dessa mesma, ou melhor, de uma mesma não, mas de uma lógica muito próxima dessa que a gente vive, e até de alguns países africanos, considerando a questão negra, ou você não chegou aí? Eu cheguei mais com alguns países africanos, né, que é onde eu tenho mais me debruçado, nem tanto na América Latina. Porque a educação de jovens e adultos aqui na América Latina, ela está muito relacionada mesmo com essa estrutura enquanto continente. Nós somos um continente muito endógeno, né? Nós somos um continente que tem, além dessa endogenia, eu diria que a gente também tem
uma predominância, vamos dizer assim, de um empobrecimento da sociedade, de sociedades mais pobres, né? Então, acho que a gente tem uma certa proximidade. O que eu tenho compartilhado, principalmente com professores de Moçambique e Cabo Verde. Isso eu tenho me Tá. aproximado com as discussões que eles têm feito sobre eu vou falar de Moçambique e Cabo Verde, não vou falar do resto, que é onde eu Sim. estou conversando, é onde eu tenho dados. Tanto Moçambique quanto Cabo Verde, a discussão que eles se colocam enquanto educação de adultos, que seria educação de adultos lá, ela é muito mais atravessada por uma questão da desigualdade econômica. Então, porque a população é predominantemente negra. Então, esse dado da cor da pele, do significado do racismo, ele é mais, eu diria que ele é mais ameno, os estudiosos têm colocado isso, e eu conversei com alguns professores também moçambicanos, e eles também narraram muito isso para mim de uma maneira importante, mas o que tem destacado mais é a questão da desigualdade econômica. A educação de adultos lá é uma educação que ainda briga para se fazer existir de uma maneira mais institucional. Tá, A tá. gente ainda, aqui a gente avançou mais, aqui no Brasil. A gente entende que a educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino, ela tá localizada na nossa LDB, então ela recebe, agora, né, a partir do Fundeb, recebe recursos, vai continuar recebendo. Então, existe uma certa institucionalização e políticas públicas voltadas para a EJA. Lá, os desafios são enormes. Por exemplo, os relatos que a gente tem em Moçambique, por exemplo, é que como que eles se organizam para que essa educação de adultos aconteça. Eles reúnem nas comunidades professores que estão dispostos a ensinar, e esses professores, a depender do empobrecimento daquela comunidade, ao pagamento daquele grupo social para aquele professor em forma de alimentos que são cultivados pelaquela população mais agrícola. Então, não há uma institucionalidade tão forte. Né? São algumas regiões, por exemplo, de Moçambique, que existe, mas de uma maneira muito importante, eu diria, eles ainda estão construindo e brigando, lutando para a existência, dessa existência da educação de adultos. Né? Uhum. Ainda estão brigando por água potável, ainda estão brigando por tantas coisas que a gente ainda também briga, mas de fato lá é mais predominante. Tá. Dri, olha, eu anotei aqui, é uma pergunta minha, inclusive. Eu lembro que quando você começou a estudar EJA, lá atrás, né, você já me dizia assim, ó, não dá para a EJA ficar no prédio da educação infantil, né? Então, assim, a arquitetura tem que ser outra, enfim, eu lembro que é própria, né, para o público adulto, enfim. A gente essa discussão é uma discussão que existe há pelo menos uns 15 anos, e eu percebo que a educação de jovens e adultos, em sua grande maioria, ela ainda está presente dentro das escolas. Eu vou chamar infantis, a gente está entendendo que é de criança, tá bom? A minha pergunta para você, ela é a seguinte: essa discussão do ponto de vista acadêmico, ela hoje tem outros contornos, ou na verdade são as redes públicas que não avançaram, que não querem ouvir e que não querem lidar com essa situação? Sobre a produção de conhecimento no campo, Ronaldo, há uma prevalência, eu estou sempre usando a palavra dominância, do domínio, vamos dizer assim, do domínio de uma discussão
bem voltada para o campo das políticas de EJA. Então, quando a gente mapeia, assim, quando a gente olha para a discussão do campo, assim, há uma parte importante que olha para a abordagem das políticas públicas. Há uma parte importante que olha para a formação de professores em EJA. Há uma parte também, eu diria, menos expressiva, que olha para o processo de ensino-aprendizagem. Mas isso tem sido debatido, eu diria assim, de uma maneira pouca ainda, sabe? Nessa adequação de uma estrutura que não é só física, né, mas ela é também curricular, ela é estrutural, de uma maneira muito mais ampla, para a gente pensar essa diversidade de modelos, né, que a escola pode tentar construir. Então, eu acho que, apesar de existirem aí, quem faz isso muito bem são os movimentos sociais. Os movimentos sociais, os movimentos sindicais, nas suas salas de EJA, quando a gente vai olhar para a população quilombola, eles trabalham o EJA, assim, de uma maneira muito ajustada, sabe? Entende o que significa uma estrutura física. A gente está falando de uma estrutura especial, que ele precisa de uma cadeira. Não, a gente está falando que ele precisa de uma cadeira do tamanho dele. Né? A senhorinha, né, precisa de uma cadeira do tamanho dela, que abarque o corpo dela, que ela consiga se sentar ali durante algum tempo, para poder frequentar as aulas. Então, eu penso que a gente precisa avançar nisso, mas avançar no campo da discussão e da pesquisa, mas também as redes de ensino ainda precisam olhar com muito cuidado, com muito zelo, e pensar numa política de EJA para cada rede, sabe? E quando eu volto a dizer, a gente olha para a educação de jovens e adultos nas redes de ensino de uma maneira muito marginal ainda. Né? E a gente acha assim, são pequenos, são poucos alunos, eles faltam muito. A queixa é sempre essa. Eles fecham eles faltam muito, eles evadem no meio do semestre, eles esquecem o uniforme, chegam atrasados, eles são indisciplinados quando se tratam da população mais jovem, eles não querem aprender quando se trata dessa população mais jovem ainda que a escola produziu, porque o sujeito não aprende, ele permanece, vai para EJA, quer dizer, está muito no campo da ausência, da falta, da queixa, e pouco, eu diria, no campo da produção, de acolhimento, de pensar de fato uma educação e uma política pública mais sistematizada, sabe, para eles. É aquilo, né? Sempre, a culpa está sempre no aluno, está sempre na família, está sempre no outro, né? E não há um reconhecimento do poder público enquanto uma instituição que tem dever, obrigação de garantir direito a acesso. Né? Então, assim, quando se garantir o acesso, aí a gente pode pensar em discutir culpa. Mas, assim, como é que você leva alguém para um espaço que não foi pensado para ele? Já começa daí. E como eu também disse, assim, como é que a gente inicia uma discussão de uma desigualdade educacional, sendo que há uma construção por trás dessa desigualdade educacional, de uma desigualdade profundamente econômica, profundamente social. Quer dizer, será que a gente vai ficar nesse campo superficial da discussão ou, de fato, a gente vai avançar para poder entender os elementos estruturantes dessa questão? Eu acho que a gente precisa olhar isso com bastante seriedade, não é? Sim. Dri, eu acho que é a última questão, tá bom? Se alguém tiver mais alguma, é agora o cálice para sempre. Eu vou finalizar com a questão da Milena, tá? A Milena está perguntando, eu acho que a gente fecha legal para você, né? O que será o que será da educação escolar como um todo pós-pandemia? Qual é a sua opinião? Qual é o seu palpite? Enfim, qual é a leitura que você faz disso tudo? Como é que você pensa nessa educação? Aí você pode fazer o seu recorte com a EJA também, né? Mas eu não quero negar, não quero negar a discussão da EJA. Você pode falar como um todo, mas você fale da EJA, a gente não nega esses lugares marginais, né? Você entendeu o que eu estou chamando de lugar marginal aqui.
Mas, enfim, como você vê o pós-pandemia? Qual é o seu palpite? Eu vou com a Ana Aragão na última live que eu assisti dela aqui com você. Eu acho que Ah, nós não sabemos, né, Ronaldo? A gente não sabe o tamanho é, desse impacto que vai, que está sendo colocado para todos nós, né? A gente não sabe o tamanho do luto, a quantidade de mortes por conta da subnotificação, a gente não sabe o tamanho do desemprego ainda direito, a gente não sabe o tamanho do adoecimento das pessoas, não só o físico, mas também o emocional. A gente não vai, a gente, como a gente tem pouco acesso aos dados, os dados não são democratizados, não há teste, não há uma política pública voltada para isso, né? A gente, como diz o Miguel Arroyo, né, quem deveria nos proteger muitas vezes nos ataca. Como é que a gente consegue enxergar o impacto disso no campo da educação? A gente ainda não consegue. uhum. O que a gente consegue fazer são alguns palpites, né? A gente, pelo menos do meu ponto de vista, que trabalho com educação de jovens e adultos há alguns anos, e formação de professores, assim como você também trabalha, é que a gente sabe que existe sim uma precarização do trabalho, tanto do professor quanto desse estudante de EJA. Há, de fato, um aumento do desemprego, há um empobrecimento da sociedade brasileira. E quando eu falo sociedade brasileira, eu estou me remetendo aos mais pobres, a maioria, porque a gente sabe que existe um grupo social que está enriquecendo com a pandemia. Pandemia. Uhum. É muito diferente. Então, a gente sabe que existe um cenário de agravamento dessa disparidade social que nos acompanha ao longo da história, e que, por outro lado, também há muita luta pela frente, né? Há muita resistência, a gente precisa, de fato, se organizar melhor enquanto sociedade civil, a gente, de fato, precisa repensar o valor da vida para a gente, né? O que a vida significa para a gente. Eu tenho assim, observado muito quanto a gente não consegue ainda entender o valor da vida para nós, o que ela representa para a gente. Então, é muito difícil, a gente só tem palpites. Uhum. O meu maior palpite é isso, a gente tem muita luta pela frente. Quem, de fato, se debruça para esse campo educacional, seja para EJA, seja para qualquer campo da educação, sabe que nós temos sofrido muitos ataques, né? E que esses ataques têm demandado de nós muita resistência, muita luta, tem demandado de nós muito enfrentamento no seu sentido mais, eu diria assim, mais radical da palavra, que é mesmo se posicionar, né, de uma maneira não só combativa, mas também educativa, mas também pedagógica, né? Como é que a gente combate esse ódio? A gente também precisa de amor para combater esse ódio, né? Que nos atravessa. Será que a gente combate barbárie com ódio, barbárie com barbárie, barbárie com ódio? Né? Eu arrisco dizer que não, que a gente, de fato, combate ódio, discurso de ódio, mentiras, ataques de diferentes naturezas, a gente combate com amor, de fato, com um posicionamento radical, ético, coerente, com muito trabalho, com muita pesquisa, com muita seriedade, com uma busca muito grande por coerência entre aquilo que a gente pensa e aquilo que o modo como a gente age. Exercer esse bem comum não está dado, a gente precisa construir isso, né? E quem assim deseja, é no cotidiano, né? É no cotidiano, é no miúdo, cada vez mais eu acredito nisso também, a gente precisa também cuidar desse cotidiano, nas nossas táticas e estratégias, e como diz o Michel dissertou, mas eu acho que é por aí que a gente tem que pensar, assim, sabe?
A gente tem, olha que interessante, né? A gente tem tanta gente boa aí pesquisando, estudando, pensando na EJA, estando com as pessoas da EJA, no campo da educação, em outros campos, em outras áreas, que nem você está discutindo, também pesquisa. Tem muita gente boa, né? Agindo com boa fé, né? Com boa fé, bem intencionada, no seu sentido mais, volto a dizer, mais radical da palavra, no sentido mais voltado a esse bem comum. A gente tem exercitado isso, né? Nós não somos eu diria que nós não somos poucos, né? Eu acho que nós somos a maior parte. Eu sou otimista nesse aspecto. Acho que a Que lindo. modernidade muitas vezes tenta nos roubar o que a gente tem de mais humano, tenta nos desumanizar, mas eu entendo que a gente precisa brigar por essa humanização, por nós, pela sociedade, pelos que virão, pelos que foram, por Pela todos vida. nós, Né? pela vida, exatamente. É isso, meu amigo. Lindo. Dri, bom, antes de te agradecer, eu só queria dizer para todo mundo que a semana que vem, dia 5 de agosto, eu vou estar aqui junto agora com a minha orientadora, né, no mestrado e no doutorado, a professora Angela Soligo, junto com o mestrando, aluno dela, o Lázaro Souza, discutindo racismo estrutural e suas implicações na educação em tempos de pandemia. Então, assim, todo mundo convidadíssimo. E, gente, o mais importante, ajudem a divulgar. Tá? Então, quando o tio postar lá, vocês compartilhem o post do tio para a gente poder tentar fazer com que essa discussão que a gente vem fazendo atinja aí o maior número de pessoas. Lembrando que essa live da Dri, a live da Ana Aragão e a minha primeira live, que foi onde originou tudo isso, né, elas estão disponíveis lá no IGTV, no meu perfil, mas eu vou organizar direitinho para disponibilizar no YouTube para facilitar o acesso de todo mundo, tá bom? Dri, eu vou te agradecer, sabe como? Por hoje. Você estava falando agora aqui no final e começou a me vir na cabeça que, assim, gente, eu e a Adriana, a gente estudou no Cefam juntos, mas não na mesma sala e nem na mesma época, porque a Adri é um ano mais nova que eu, né? Ela já está beirando 70 e eu já cheguei lá. Então, brincadeira. Então, gente, a gente não conviveu muito no Cefam, né? Porque ela tinha a turma dela, a galera dela. A Adri, na época, era mais pro anarquismo, eu era do Grêmio, então, enfim. Mas a gente conviveu no mesmo espaço. E a gente passou no mesmo concurso de Hortolândia. E na atribuição, eles atribuíram o mesmo quarto ano para nós dois. Você lembra disso? Eu lembro. E aí eu lembro que a gente se encontrou porque a gente se via, porque você trabalhava à noite e eu, olha só isso, ela chegava do trabalho, eu ia para a balada e a gente se via no ponto de ônibus, porque a gente morou no mesmo bairro, né? E aí a gente se conhecia de vista por causa do Cefam e do ponto de ônibus, e na atribuição a gente se viu e aí um olhou para o outro e falou assim, que sala que você pegou? E aí algo do tipo assim, quarto ano C, e você? Eu peguei quarto ano C também. Em que escola? No Kaique do Amanda. Aí os dois assim, mas como assim os dois para a mesma sala? E aí a gente foi lá dentro para reclamar com o povo porque a gente estava com a mesma sala. E aí, quarto ano não, quarta série na época. E aí, um ficou com o C e um com o outro com o D. Eu não lembro quem pegou o quê. E eu queria dizer que foi o erro que nos aproximou, né, Dri? Então, e assim, e que bom que teve esse erro. Porque 99 foi um ano que eu e a Adriana, a gente dava aula à tarde, então a gente tinha um combinado, assim, a Adri vinha para minha casa de manhã, e todos os dias de manhã a gente planejava juntos a aula da tarde. Era todos os dias. Né? Eu lembro disso nitidamente na minha cabeça. E assim, em 99 a gente foi professor de uma quarta série no Kaique, e a gente, academicamente falando e docencialmente, sei lá se isso existe, falando, a gente nunca mais se separou, né? Então, assim, o ano passado a gente trabalhou orientando junto o Wallace, por exemplo. Então, a gente não parou de trabalhar desde 99. Então, assim, estar fazendo essa live contigo hoje é muito,
muito feliz para mim. Eu queria não te agradecer, eu queria te dizer que orgulho de você, viu, minha amiga? É É, isso. Ronaldo, é compartilhado isso, né? Porque eu sempre acho isso, que a gente se forma com o outro, né? A gente nunca se forma sozinho. É besteira falar que a gente se forma sozinho, né? A gente se forma com os colegas, com os livros, mas a gente se forma também com os amigos. E eu tenho essa suspeita que a gente se forma mais com os amigos do que Uhum, com os livros que nós lemos, né? Então, eu acho que eu me formei muito com você e ainda me formo com você, né? Assim uhum, como também com os outros pais. Mas acho que a gente só se forma assim porque a gente tem com a gente é, essa essa fé, vamos dizer assim, essa crença de que é, é, a humildade, o compartilhamento, a comunhão de conhecimentos, né? Bem numa perspectiva freiriana mesmo, de que não há saberes menores, saberes piores, né? Há uhum, saberes diferentes, que é assim que a gente aprende, né? Eu acho que é assim que a gente se forma mesmo, né? uhum. E se forma nesse mundo, só para fechar, assim, nesse mundo muito duro, né? A gente está vivendo um mundo tão duro, um momento tão duro, as pessoas estão tão duras, tão retraídas, tão, eu diria assim, tão mostrando para a gente, demonstrando para a gente cada vez mais uma face tão menos humana. Então, eu também tenho muito, eu não diria orgulho, mas eu também tenho muito carinho, muito amor, muito respeito pelos aprendizados que a gente construiu junto e a gente Uhum. ainda constrói, mas principalmente pela amizade, porque eu acho que a gente divide o que a gente tem de bom e de ruim, a gente se coloca de uma maneira mais inteira para pessoas que não são caras, né? Para pessoas que a gente consegue se desnudar, para pessoas que a gente consegue, que a gente respeita e que a gente sabe que vai nos respeitar nas nossas, no nosso inacabamento, né? Que o outro reconhece esse inacabamento e mesmo desse inacabamento, esse outro está conosco, né? Uhum. Uma sociedade que não suporta o inacabamento, que não suporta o diferente, o rústico, a ruína, né? Tudo que não é Uhum. homogêneo, tudo que não é pasteurizado, né? Então, acho que a nossa amizade, acho que é isso. Então, eu também reconheço, sabe, esses valores, eu diria, que para mim são muito importantes também. Eu tenho, além de muito respeito, de muita amizade por você, eu também te considero como uma pessoa muito importante na minha vida, assim, mesmo a gente estando longe em muitos momentos, durante muito tempo, fisicamente, Uhum. você está sempre comigo, embora fisicamente, mas está sempre comigo. Que lindo. Tem muita gente agradecendo, tem muita gente falando alguma coisa pra gente, de gente mandando carinho. A Ana falou que nós somos fudêmicos, fudêmicos, acadêmico, nesse sentido? Eu amei a palavra. Gente, obrigado. Acho que a gente está acabando, né, Dri? Até porque daqui 3 minutos o Instagram já corta a gente de novo. A gente demorou 2 horas de live. É, mas foi ótimo. Gente, eu só queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. A gente manteve um ritmo ótimo de participação das pessoas. Semana que vem a gente está de volta. Dri, obrigado de novo. Você quer falar com as pessoas? Quero por Ah, último, assim, agradecer a todo 3 minutos. mundo, dizer que Ah, atrás mesmo, Ana, a Milena, que eu vi, os alunos da Uniesp, aí eu vi a Cassiane, vi a Jaque Longini, vi a Simone Locatelli, acho que eu vi a Elisandra, ai, foi tanta gente que passou tão rápido e eu não consegui ver, porque eu tenho essa dificuldade, mas dizer que a Roberta Viaro, então eu lembro de muitas pessoas assim e dizer que eu olho e que eu relembro com muito carinho, com muito amor.
E que bom que eles vieram e que achavam que a gente poderia conversar e que a gente poderia dizer alguma coisa que presta, né, para poder entender melhor esse momento que a gente está vivendo. Tá certo, Dri. Obrigado pela contribuição, obrigado pela fala. Obrigado por essas 2 horas, pela parceria. Gente, semana que vem, então, Ângela Soligo, junto com o Lázaro, com racismo estrutural e suas implicações na educação em tempos de pandemia. A live da Dri fica no IGTV e eu já estou articulando aqui com o Luan para a gente poder jogar isso tudo no YouTube para facilitar o acesso, tá bom? Dri, beijo. Um abraço, Ronaldo. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Gente, até.